Escatologia. Por onde começar? Não obstante a escatologia estar inserida em toda a Bíblia Sagrada, a linha do nosso entendimento não deve ser observada com base no contexto pontilhar. Ou seja, um fato aqui, outro ali, outro acolá. Não, de maneira nenhuma. Nas entrelinhas de nosso entendimento, devemos sim seguir um contexto linear. É como se estivéssemos envolvidos numa construção, seguindo passo a passo, relacionando cada ponto em seu devido lugar. Precisamos estabelecer uma linha de conceito a fim de fundamentar as nossas convicções para poder não somente ensinar, mas também ser um autêntico apologista contra os ataques à sã doutrina. Eu sugiro que, ao estudar o Apocalipse, o seu roteiro inicial deve ser Daniel, 24 de São Mateus, para poder desembocar nesse caudal que se chama o Apocalipse. O que me leva a sugerir tal roteiro é que Daniel, 24 de São Mateus e o Apocalipse. É muito simples. É que em Daniel, Deus mostrou todos os eventos, desde o 6º século antes de Cristo até o capítulo final da história. No capítulo 2 de Daniel, Deus mostrou a Nabucodonosor todos os impérios até o reino milenar de Cristo, através de objetos inanimados. Lembram da estátua que começava com ouro e terminava com ferro e barro? E uma pedra arremessada sem auxílio de mãos, caía nos pés da estátua e ela seria fragmentada, desaparecia por completo. Ali é o reino milenar de Cristo, que vai se estabelecer e todos os reinos humanos, o governo humano, desaparecerão. Será implantado o milênio. Então, no capítulo 2, Deus mostrou a Nabucodonosor através de uma estátua, um objeto inanimado. No capítulo 7, Deus mostrou a Daniel os mesmos eventos, desta feita através de seres animados. Lembram dos animais? Os animais, o leão, o urso, o leopardo e o quarto animal não identificado, o animal feroz. Muito bem. No capítulo 9, este sim, é considerado a espinha dorsal, de toda a escatologia bíblica. Refiro-me às 70 semanas de Daniel. Se você não entender isto aqui, Daniel capítulo 9, a sua interpretação escatológica será ofuscada, sem sentido. Ela não terá ligação de fatos, dos fatos. Portanto, eu devo estudar a escatologia, a começar pelo livro de Daniel, porque em Daniel, Deus mostrou todos os eventos a Daniel. Em seguida, eu devo dar uma passada no capítulo 24 de São Mateus, porque neste capítulo 24 de São Mateus, Jesus deu detalhes dos eventos a partir da dispersão dos judeus nos anos 70 até o capítulo final da história. Muito bem. Aí, em seguida, vem o Apocalipse, pela frente, o livro do Apocalipse. Jesus mostrou a João o desenrolar de todos os eventos do Apocalipse. Portanto, recapitulando,
Em Daniel, Deus mostrou os eventos. 24 de São Mateus, Jesus deu detalhes dos eventos. E em Apocalipse, Jesus mostrou a João o desenrolar dos eventos. Tá vendo aí? Aqui vai uma recomendação. Você não vai desembocar nesse caudal, né, de revelações que é o Apocalipse, começando pelos selos, né, pelas trombetas, de jeito nenhum, pelas taças, a mulher sentada, né, sobre a besta, o trono branco, a besta que emergiu do mar, né, a besta que subiu da terra. Não, não é por aí não. Né? Procedendo assim, você vai se perder na estrada. Né? Observe primeiramente a divisão do livro do Apocalipse. O livro tem uma tríplice divisão. Está lá em Apocalipse capítulo 1, versículo 19. Vou ler o texto para você. Apocalipse capítulo 1, versículo 19. Veja o que diz. Escreve as coisas que tem visto, e as que são, e as que depois destas hão de acontecer. Tá vendo? Muito bem. Então, a tríplice divisão. As coisas que viste, as coisas que são e as coisas que hão. As coisas que viste, João viu Jesus glorificado por ocasião do seu exílio lá na ilha de Pátimo, né? Ele viu Jesus glorificado. Quando ele pensava que uma fera estava na sua retaguarda, ia devorá-lo, ia ter a mesma sorte que teve os companheiros, os demais discípulos, Jesus estava lá na sua retaguarda. Quando ele olhou para trás, ele viu Jesus glorificado. As coisas que viste, né? A segunda parte do livro, as coisas que são, né? As cartas enviadas às 7 igrejas da Ásia Menor. As coisas que viste, capítulo 1. As coisas que são, capítulo 2. As cartas enviadas. Essas cartas enviadas às igrejas de Jesus Cristo, né? Ela tem a sua literalidade, foi escrita para aquelas igrejas, né? Mas também elas são representativas, né? Elas representam o jornadear da igreja durante toda a sua trajetória aqui na Terra. Cada carta é um período de tempo, começando por Éfeso e terminando por Laodiceia. Muito bem. Então, capítulo 1, Jesus glorificado. Capítulo 2 e 3, as cartas, as coisas que são. E as coisas que hão, capítulo 4 ao capítulo 22. As coisas que hão de acontecer. O capítulo 4 começa com a porta aberta no céu. Ocasião em que, em espírito, João foi arrebatado, né? A fim de receber o plano de Deus para o futuro. Né? Observe como começa o capítulo 4. Versículo 1 diz: depois destas coisas. Interessante, né? Que coisa? Aqui foi relatado no capítulo 1 e no capítulo 2 e capítulo 3. Muito bem. É importante observar que no capítulo 1 ao capítulo 3 do Apocalipse, o cenário é aqui na Terra. O cenário é aqui na Terra. Porém, a partir do capítulo 4, o cenário é no céu. João foi arrebatado aos céus, em espírito. O cenário é no céu. Outro fator importantíssimo que não devemos esquecer é que o arrebatamento de João simboliza o arrebatamento da igreja. A igreja arrebatada. Outro detalhe, não deixe de observar a
tríplice linguagem do livro do Apocalipse. Linguagem literal, linguagem simbólica e linguagem figurada. Literal, simbólica e figurada. Quero que você entenda isto. Em todo o contexto do Apocalipse, a partir do capítulo 4, está em plano futuro. Todo o contexto do Apocalipse, a partir do capítulo 4, está em um plano futuro. Com exceção das passagens parentéticas do capítulo 12. Né? As passagens parentéticas. Né? Por exemplo, ali, a passagem do dragão perseguindo a mulher que simboliza a nação israelita. Né? O dragão perseguindo ela para que ela não desse à luz o filho. Esse filho é Cristo. Os católicos dizem que essa mulher é a Virgem Maria. Eu, hein? E os seguidores da Ellen White dizem que é a igreja. Como a igreja vai dar à luz o filho? Essa mulher, do capítulo 12, é a nação israelita que desde o seu começo começou a ser perseguida. E não há tempo, não é intenção nossa mostrar aqui nesse vídeo, depois gravaremos um vídeo com esse assunto, mas desde o começo, a perseguição, Gênesis capítulo 3, versículo 15, né, a serpente acompanhando o calcanhar da mulher, para que ela não desse à luz, a semente da mulher não viesse ao mundo, que é Cristo. E foram muitos e muitos os embates, né, para que Jesus não viesse ao mundo. Então, é uma passagem parentética, essa passagem, capítulo 12 do Apocalipse. Muito bem. Cuidado com as interpretações absurdas, descontextualizadas. E aqui eu termino. Se eu ajudei alguém com este assunto, acesse o canal Crescendo através da Palavra com o pastor Dorivaldo. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e o vosso sentimento em Cristo Jesus.